Olá, fisioterapeutas. Olá, acadêmicos e acadêmicas de fisioterapia. Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Aqui é a sua casa, você está aqui para conhecer pessoas, conhecer fisioterapeutas que inspiram a nossa profissão como um todo. E hoje será mais um dia daqueles, um episódio super bacana. Um cara que tem uma expertise muito grande em uma área de atuação nossa aqui, e eu tenho certeza que você vai adorar conhecer um pouquinho mais das histórias dele, de saber quais foram as decisões que ele tomou ao longo da sua vida, da sua carreira, para chegar aonde ele chegou, e assim aprender um pouquinho com ele também. Quem está falando aqui é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta e professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná. Além disso, sou sócio especialista da Abrafito, Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Fisioterapia em Reumatologia, nossa nova especialidade aí dentro da Abrafito. Então sejam todos muito bem-vindos, tenho certeza que vocês vão gostar muito desse episódio, e novamente obrigado por estarem aqui conosco. E aí, Sibeli, como você está? Tudo bem? Olá, João, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Fisioverso. E hoje, né, acho que vocês estão conseguindo ver que eu estou aqui, ó, na dificuldade para falar nesse inverno que a gente está sofrendo aqui, que não está fácil, mas né, espero que vocês consigam me entender. Estou me esforçando aqui para sair a minha voz, para a gente ter mais um bom bate-papo nesse episódio. Como o João falou, como sempre, a gente mantendo aqui o nosso compromisso de trazer profissionais que a gente não tem dúvidas nenhuma de que, né, esse convidado vai te inspirar, né, em cima das histórias que ele vai nos contar. Ele vai, às vezes, iluminar caminhos, abrir portas, né, te mostrar alguma coisa que talvez você não tinha pensado, ou até mesmo, né, nos fazer refletir aí sobre todas as tantas possibilidades que a fisioterapia, a gente não cansa de dizer aqui, pode nos proporcionar, né? A gente já trouxe muitos e muitos convidados com histórias muito diferentes, algumas nem tanto, mas reforçando sempre que a fisioterapia, ela é uma profissão muito grande, ela é uma profissão que quando a gente, né, consegue estudar muito, fazer com muito amor, né, fazer com muita humanidade, a gente consegue realmente viver muito bem, dignamente, da nossa profissão. Aqui quem fala é a Sibeli Knaught, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional, pela Brafim e pelo COFITO, claro, né, sou sócia da Brafim, e hoje eu estou assumindo mais um cargo aí, né, de bastante responsabilidade, que eu estou na diretoria enquanto diretora de Relações Institucionais da FEBRAFísio, que é a Federação Brasileira de Fisioterapia. Mas vamos, né, parar de papo aqui entre nós, e eu tenho a honra hoje de chamar aqui ao palco do Fisioverso o doutor João Vitor Santos. Mas antes do João entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, João. Como é que você está? Tudo bem por aí? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, João. Muito obrigado pelo convite, Sibeli. Uma honra estar aqui com vocês hoje, falando com essa galera boa, né? Que é a galera da fisioterapia. João, seja muito bem-vindo de novo. A gente ficou muito feliz com o teu aceite. E, João, eu gosto sempre de começar aqui, né, a nossa entrevista, fazendo uma pergunta que eu sempre digo, né? Uma pergunta que parece simples, mas às vezes não é tão simples assim. Quem é o João? O João, primeiro o João, ele é fisioterapeuta, apaixonado por essa profissão, por atender pacientes e também por lecionar, por dar aulas, né? Hoje é uma das minhas paixões, com certeza, é dar aula. Eu gosto demais atender meus pacientes. Eu sempre falo, né? Se me convida para atender ou para dar aula, eu não sei para onde é que eu corro, porque eu gosto das duas coisas. Finais de semana para quem dá aula, né? Em pós-graduação, às vezes cursos, seja online ou presenciais, e aí a família fica doida, né? Mas no final de semana trabalhando e tal, e a gente leva daquele jeito ali, mas
também hoje eles sabem o quanto eu gosto de estar, né? Um final de semana para mim dando aula é tão bom quanto estar fazendo um esporte, um lazer para mim, sinceramente, do quanto eu respiro a fisioterapia, né? Então o João é uma pessoa que respira a fisioterapia desde que começou a estudar. O João é pai, né? É o pai do Pedro Henrique, tem a minha família. E hoje sou sócio proprietário da minha clínica, que é a Spine, que é onde eu tenho minha especialidade aqui. Eu só atendo pacientes com dores na coluna vertebral, né? Tenho 4 pós-graduações, fisioterapia esportiva, sou pós-graduado em cinesiologia biomecânica, quiropraxia, osteopatia. Sou formado aí há basicamente quase 10 anos aí já, e leciono, dou aula desde 2021, aí já em algumas pós-graduações, e hoje eu sou professor, né, do meu próprio projeto, digamos assim, né, o que eu mais ainda dou aula, né, alguns cursos para algumas empresas, provavelmente alguns acadêmicos, alguns profissionais aqui que estão nos assistindo já devem ter tido curso, né, ter participado de algum curso, ou alguma aula de pós-graduação, ou enfim, vão participar, né. Já fica aqui o meu convite, né, o meu merchan também. E esse método que eu falo aqui, né, que é o meu método que eu construí, que é o método EC. EC é Expert em Coluna, né, onde basicamente ali eu tenho uma plataforma onde a gente fala só sobre coluna vertebral, né, seja em dores agudas, crônicas, mas basicamente tudo sobre coluna vertebral. Dentro dessa plataforma, nós disponibilizamos ali aulas gravadas, aulas online, que a gente chama de mentoria. Então, é um projeto, assim, que vem se estendendo aí já desde 3 anos, 2023 eu criei esse projeto, e hoje somos mais já de 1.000 fisioterapeutas participando do método EC. Aí, João, que maravilha. Muito, muito bom. João, quantos anos tem o Pedro Henrique? O Pedro Henrique tem 16 anos. Cara, é grande já, pô. Grande, muito grande. Eu fui pai do Pedro Henrique, eu tinha 17 anos de idade. Caramba, cara. E foi que o Pedro Henrique não te imite, senão você será avô em breve. Daqui eu falo para ele, né? Rapaz, Deus o livre. As nossas conversas, né? Mas assim, mas a gente você sabe, o João até conhece. A gente tem um amigo que é fisioterapeuta também, e ele teve uma filha com 15 anos. E aí a Luísa teve filho com 17. Então hoje, esse nosso amigo, ele tem, sei lá, 44 anos, ele já é avô de 3 netos. Começar então, ele foi avô com, assim, né? Acho que ele foi avô com 38, 36, então assim, super novo. Mas maravilha, então Pedro Henrique... E eu falo assim, né, mas eu sempre falo, e ele sabe disso, né, que foi graças a ele que hoje eu estou nesse caminho, que a fisioterapia se desenhou na minha vida, ser um acadêmico primeiramente da fisioterapia, né, entrar para essa linha aí foi com certeza por causa dele, né. Então, eu tive a necessidade primeiro de ir para o ramo militar, que foi para onde eu entrei ali com 17 para 18 anos, e lá onde eu estava para ser oficial do Exército, era obrigatório estar na faculdade. E na época eu estava fazendo Direito e Fisioterapia. Só que a Fisioterapia, eu estava cursando, as duas eu ganhei bolsa, né? Só que eu tinha certeza que eu ia seguir no ramo militar e do Direito. Só que a Fisioterapia, a faculdade, era do outro lado da rua do quartel, era muito próximo. E a faculdade onde eu cursava Direito era muito longe, eu tinha que pegar 2 ônibus lá dentro de Porto Alegre, então... E eu acabei ficando na faculdade de fisioterapia somente para eu ter tempo para estudar para o quartel, para eu não precisar pegar 2 ônibus, me deslocar e tal. Eu pensei, vou ficar aqui na faculdade de fisioterapia só para eu estar cursando alguma coisa e ter tempo para estudar para o quartel. Só que a coisa foi indo, e eu realmente, ali no meu primeiro ano, eu me classifiquei bem lá dentro do Exército e fui indo, fui até onde eu queria, cheguei a segundo tenente, e estava estudando, só que eu comecei a me apaixonar demais pela fisioterapia, e eu pensei assim, olha, vou terminar a fisioterapia e vou voltar como oficial dentro da área da saúde. E esse era meu plano, então eu saí fora do quartel e fui só para cursar, aí voltei para Torres, que é uma cidade do litoral aqui do Rio Grande do Sul,
E em Torres eu terminei a faculdade e acabou dando tudo tão certo. Eu já saí embutido em pesquisa com um ortopedista em parceria no hospital aqui. Então a gente já começou a fazer pesquisa já desde aí eu já comecei a amar esse ramo da linha da pesquisa assim também. Então deu tudo tão certo que eu esqueci completamente o ramo militar e eu já fui logo para os atendimentos, né? Para a mão na massa. Que coisa interessante, cara. Eu ia te pedir exatamente isso. Em que momento da tua vida ali você decidiu ser fisioterapeuta, né? Mas já ficou bem claro. E que bacana essa história dessa relação com o teu filho aí, de ter isso como meta ali, você saber que tinha que construir uma carreira, porque a partir dali você tinha construído uma família, né? Então começa a ter as responsabilidades, aquela coisa toda, e é assim que a gente corre atrás, né? Ô, João, e daí, lá na época da graduação, você já começou a despertar esse interesse pela área da traumatortopedia, da coluna vertebral, algum professor te inspirou? Como foi esse teu contato, né? Ou em que momento te despertou o interesse pela atuação na coluna vertebral? O interesse, né, o que me despertou de interesse na época como acadêmico, lá na faculdade, foi realmente a traumatortopedia, né, e indo bem para a parte do esporte, na verdade, né, a fisioterapia esportiva. Tanto que eu lembro que o meu TCC foi com pós-operatório de LCA, e aí eu queria ir muito para esse ramo do esporte, assim, para essa linha do esporte, e quando que a questão, todo mundo me pergunta isso, né, quando foi que atender especificamente pacientes com dores na coluna, iniciar pesquisas nessa parte, começar a estudar, né? E onde é que foi que a coluna vertebral entrou na tua vida? Eu já era formado, já tinha o meu consultório, né? Já estava atendendo, tinha um público bom já de pacientes. E aí, o que aconteceu, João e Sibeli? Eu tive um paciente que chegou até mim na época ali, aquele paciente tinha uma hernia de disco, né, com uma radiculopatia ali, e aquele paciente estava tendo um declínio ali, né, digamos que neurológico já, e eu peguei esse paciente ali num caso já bem agudo, e eu lembro, assim, que aquele paciente piorou muito na minha mão, sabe, e eu não sabia, assim, o que dizer para aquele paciente, e aquele paciente me marcou, e ele acabou indo para uma cirurgia, fez 2 cirurgias, e eu lembro, assim, que aquele paciente me marcou, assim, porque ele era meu vizinho na época, então eu vi ele saindo fora da fisioterapia, né, que era comigo, depois eu vi ele fazendo uma cirurgia, fazendo uma segunda cirurgia, a família correndo com ele para um lado, para o outro, e vocês sabem como é isso para um fisioterapeuta, né, a gente não dorme mais pensando naquilo, então aquilo mexeu demais comigo, e eu pensei assim, isso aqui nunca mais vai acontecer, nunca mais, eu prometi para mim mesmo. E eu comecei a estudar muito, porque eu vi que eram muitos pacientes com dores na coluna que chegavam até o meu consultório, né, à procura do meu atendimento, e eu via que eu atendia um paciente com dor lombar, que ele melhorava, né, e eu atendia outro paciente que não melhorava, eu não sabia dizer o porquê, porque basicamente ali eu atendia um modelo da faculdade, né, basicamente um protocolo de atendimento, aquela coisa que a gente pensava lá atrás, que era o fortalecimento do core para todo mundo e tal, e eu tinha resultados ali fora da linha, né, para os meus pacientes. Então, esse incômodo, e principalmente a história desse paciente ali que tinha uma hernia de disco, me fez, essa dor, né, me fez começar a estudar mais e procurar mais essa linha da coluna vertebral. E aí, em seguida, ali, eu me lembro que eu comecei a me especializar, eu comecei a atender melhor esses pacientes, e parece, tem algo na fisioterapia, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas que quando a gente começa a estudar muito uma coisa, parece que ela aparece mais na prática clínica pra gente, né? Começa a estudar bastante dor lombar crônica, e começa a aparecer mais paciente assim pra ti, né? Então foi indo aquela coisa assim, e aí começou o boca a boca e tal, né? E eu comecei a pensar assim, caramba, peraí, eu tô começando a gerar resultados, eu tô começando a ficar, entre aspas, aqui já um expert no assunto, e eu estou atento que agora, coisa que antes eu não tinha noção, que dor na coluna vertebral é simplesmente a maior queixa de dor musculoesquelética no mundo. Então, assim, eram muitos pacientes, né? E eu comecei a basicamente ali gerar resultados melhores,
ter argumentos melhores para explicar para o meu paciente, né, o que estaria se passando ali através de um diagnóstico, seja de uma dor lombar aguda, uma dor lombar crônica, uma dor lombar específica, como a gente citou ali antes, ali, uma hernia de disco. Então, isso começou também a melhorar o fluxo, isso me fez nichar o meu trabalho, nichar o meu trabalho. E aí, você sabe, a gente consegue ali também melhorar o valor de consulta. Então, eu fui me atentando por aí, mas foi essa dor inicialmente que me fez me especializar e nichar o meu trabalho na traumatortopedia, mas principalmente para atender pacientes com dores na coluna vertebral. Perfeito, Legal. João. E você falou João, que você... Desculpa, João. E só para eu voltar um pouco na linha do tempo, hoje você, né, falou que daí foi para Torres, mas hoje você está em Torres? Onde que você está? Onde é que é a tua clínica? Hoje eu moro em Tramandaí, Rio Grande do Sul, numa cidade do litoral. Torres também é uma cidade do litoral, próximas, tá? Ficam mais ou menos ali, mais ou menos uma hora, uma da outra, assim. E a minha clínica, né, que depois nasceu aqui, que é a Spine, que é onde eu atendo aqui. Hoje, começou comigo, um consultório, depois eu transformei a clínica em Spine. E hoje nós somos aqui 14 profissionais já trabalhando na clínica. Aqui eu tenho, hoje comigo aqui, 6 fisioterapeutas, né, fisioterapeutas que atendem mais em áreas especializadas, como fisioterapia pélvica, neurológica, esportiva, né, e eu acabo atendendo pacientes aí com dores na coluna vertebral, hoje do mundo todo, né, atendo pacientes presencialmente aqui e atendo pacientes também online. Então, minha clínica hoje, ela fica em Tramandaí, Rio Grande do Sul, e a gente está num projeto aqui já para também abrir uma próxima clínica agora em Florianópolis, Santa Catarina. Bacana, João. A tua clínica, ela acabou crescendo de maneira orgânica, natural ali, e você ainda faz a questão da gestão da clínica também hoje? Você é o gestor dessa equipe toda? Como que funciona essa parte mais com a visão empreendedora? Eu sou o gestor. Hoje eu tenho um sócio, né, aqui em Tramandaí, e em Florianópolis também eu vou ter um sócio, talvez até 2 sócios, para tocar comigo lá em Florianópolis, mas hoje aqui somos eu e o Rafael Ramiro, que é o meu sócio, fisioterapeuta também, e nós basicamente fazemos a gestão de toda a clínica, né? Foi de forma orgânica o crescimento? Maioria da parte, sim, de forma orgânica. Hoje, aí já de uns 2 anos para cá, a gente já tem um investimento forte em redes sociais também, lá na página da clínica, na minha página do Instagram e aonde eu faço o meu marketing, ele já é mais voltado para o fisioterapeuta, né, que tem interesse em atender melhor pacientes com dores na coluna vertebral. Mas hoje eu sou o gestor da clínica, o gestor da equipe, a gente trabalha bastante com a equipe, né, então hoje, quando vem aqui um fisioterapeuta para fazer parte da nossa equipe, ele vem não só interessado em ter uma demanda para atender, mas ele vem bastante interessado, e isso é muito bom que a gente vem notando, em querer aprender também, né? Mais sobre a prática baseada em evidências, mais do que a gente tem para, enfim, da nossa experiência, o que a gente tem para passar para ele. Isso tem sido muito bom. João, e daí além dos fisioterapeutas, você falou, me corrija se eu estiver errado, dos 14 profissionais, 6 são fisioterapeutas. Isso. E daí os outros 8 você tem que outros profissionais na clínica? Nós temos médicos, temos nutricionistas, nós temos massagistas aqui também, 2 massagistas, 2 profissionais na verdade, uma trabalha na linha da estética e outra na parte mais esportiva e ortopédica, e psicólogo. Bacana, assim consegue oferecer uma atenção mais integral, né, até ao cuidado do paciente ou da família ali, que seja necessário tentar manter o tal do lifetime value, né, assim, tentar deixar o paciente mais na clínica ou que ofereça mais serviços, porque, na verdade, nós temos que tentar estudar um pouquinho mais sobre essa questão da gestão do nosso negócio, né, João, porque a gestão bem feita, ela faz a diferença para o negócio prosperar ou não. Como foi essa tua evolução enquanto fisioterapeuta clínico e enquanto fisioterapeuta gestor? Você buscou alguma formação específica? Você estudou sozinho? Como foi essa tua capacitação? Sinceramente, estudei sozinho. Sempre, assim como a fisioterapia, eu sempre tive fome, né, para crescer bastante. Eu lembro, assim, que desde a formação, antes da formação ali, acho que
O João também é um cara que sonha muito alto, assim, sabe? E então eu sempre busquei bastante estudar por fora essa parte de gestão, de marketing, enfim, de criar bons relacionamentos com os pacientes, que nesse caso aqui a gente chama de cliente, né? Então, o estudar sozinho é o quê? Né? Fui me aprimorando, muito com livros, cursos online, formações de finais de semana, como, por exemplo, eventos presenciais, né? Então, fui trabalhando bastante, para falar a verdade para vocês, mais o meu mindset ali, do que propriamente, assim, algo específico para gestão. Né? Okay. Então, hoje, na verdade, assim, eu tenho estudado mais a parte de gestão, assim, porque hoje eu estou com um negócio grande, né, e está se expandindo cada vez mais, falando da clínica. E depois eu tenho também, que não deixa de ser um negócio, que é a parte do online, que está muito grande também, como eu falei para vocês, são mais de 1.000 fisioterapeutas já fazendo parte do Método EC, né, então eu tenho tudo isso para fazer uma gestão, e hoje sim, eu tenho estudado mais a parte técnica de gestão, mas de lá para cá sempre foi muito mais voltado para o mindset, assim, muito mais voltado para derrubar algumas crenças, para sempre estar alimentando essa fome de crescer, sabe? Eu sempre fui mais fissurado, entre aspas, nessa parte, assim. Ô, João, e antes da gente entrar nessa parte, né, mais online, em que momento que você, né, talvez tenha tido essa mudada, né, de mindset, e você decidiu sair do consultório para abrir uma clínica multiprofissional, né? Assim, o que mudou, onde que você enxergou que talvez esse fosse, né, o caminho, algo que te satisfizesse melhor? Então, eu estava tendo uma chamada aqui. Pode repetir a pergunta, só por favor, o final da pergunta eu não peguei bem, Sibeli, porque... Desculpa, não, eu também estou falando super baixinho, me perdoe, na verdade eu só queria saber, assim, quando que você teve, né, essa ideia, essa iniciativa de sair de um consultório para ir para uma clínica multiprofissional, né, que você enxergou que talvez esse fosse o negócio que você queria, sabe? Perfeito. Isso foi acontecendo porque, primeiramente, eu tive um consultório, né, como eu fui explicando ali e falando aqui nessa linha do tempo. Esse consultório, daqui a pouco, eu tinha um consultório e criei outro consultório do lado, basicamente. Então, eu fiz 2 salas num consultório que eu tinha, né? Porque eu estava com uma demanda alta e eu precisava de alguém para me ajudar a suprir essa demanda. Então, eu vi uma possibilidade de maior lucro para mim como pessoa, como um projeto inicial ali de clínica, né? Então, a gente conseguiu já também, no marketing que eu comecei a trazer para a parte do consultório, comecei a alimentar bem esse profissional que também era um fisioterapeuta que fazia parte ali comigo. Logo em seguida, eu já contratei também uma primeira secretária, e eu já comecei a entrar nesse embalo, assim, de ver que, opa, isso aqui pode ter uma escala maior, né? Ou seja, eu posso começar a escalar, e a gente começa a fazer contas, né? Será que vale a pena eu começar a abrir um espaço maior e começar a colocar mais profissionais? Daqui a pouco, o que a gente está precisando aqui na região? Então, a gente começou a fazer um estudo breve do que a gente precisava aqui na região, o que não tinha, por exemplo, médico do esporte, especialista nisso. A gente não tinha ninguém aqui na área, e essa área começou a ficar muito em evidência depois. Então, a gente trouxe um profissional para trabalhar assim com a gente. Um nutricionista, a gente começou a trazer isso para a clínica também. E eles começaram a ter demanda, então a gente foi começando a crescer isso, mas o foco e o nosso forte até hoje é a fisioterapia. A força aqui da nossa clínica, ela é a fisioterapia, assim, o que mantém a energia financeira e a energia também da clínica são os fisioterapeutas, apesar de que os outros profissionais também atendem bastante, eles contribuem muito aqui também para o crescimento financeiro da clínica, especificamente falando, mas a energia de tudo aqui e o foco é a fisioterapia, sabe? A fisioterapia, os fisioterapeutas, o nosso trabalho aqui é o que basicamente traz e arrasta os pacientes aqui para, por exemplo, ter uma consulta com um médico, para ter uma consulta com daqui a pouco um psicólogo, com um nutricionista, sabe? Para fazer parte desse âmbito de saúde, assim. Muito bom, João. Bacana ver essa tua história de crescimento aí, saber que a nossa profissão é que ainda está congregando aí os melhores esforços aí dos profissionais. Bacana. João, e daí chegou esse momento, então, que você percebeu também
que você poderia ensinar, talvez você já estava dando aulas em algumas pós-graduações ali, você criou esse método, em que momento, e você resolveu, eu não sei se ele necessariamente é um protocolo, fala um pouquinho mais sobre o método EC para o nosso público aqui conhecer. Tá, apesar de ter o nome como método EC, de protocolo, receita não tem nada, né? O que a gente faz ali é basicamente... Desenvolver um pensamento. Basicamente, porque assim, a gente traz a prática baseada em evidências, né? Então, hoje eu amo também a pesquisa, então eu trago sempre muitos... O meu conteúdo e tudo que a gente ensina para eles ali no método EC é o quê? Qual é a promessa que a gente faz? É ensinar melhor um raciocínio clínico baseado em evidências, trazendo o quê? O principal, é o que eu acredito que seja assim, a principal arma, né, para um fisioterapeuta, é saber avaliar melhor o paciente dele, né, para ter melhores tomadas de decisões clínicas. Então a gente ensina, né, com a prática baseada em evidências, como fazer melhor essa avaliação, ou seja, ele ter um raciocínio clínico melhor, como eu sempre falo para eles, né, com a assinatura deles, com a assinatura de cada um. Como é que a gente faz isso, basicamente, lá dentro do método EC? Eu não tenho só as aulas gravadas ali, né, mostrando, por exemplo, além de ensinar técnicas, né, vai muito além disso. Eu tenho ali também todo o projeto, por exemplo, o grupo no WhatsApp, onde a gente tem discussões de casos clínicos. Eu pensei nesse grupo do WhatsApp, porque ali eu exponho os meus casos clínicos para eles, e eles expõem também os deles ali, e a gente debate. Isso faz com que eles comecem a formar melhor um raciocínio clínico. Eu acho que a melhor dinâmica hoje, além das aulas gravadas e das aulas online que eu faço ali ao vivo com eles, é o grupo do WhatsApp, onde eles colocam casos ali que eles estão atendendo, e a gente começa a trabalhar esse raciocínio clínico, sabe? Então, basicamente, o método EC é o quê? É trazer um conteúdo baseado em evidências para eles, né? Derrubar algumas crenças, por exemplo, assim, eu tive formação em quiropraxia, em osteopatia, então a gente tem coisa muito ultrapassada falando em prática baseada em evidências, em forma de avaliação, em forma de técnica, visão. Então, por exemplo, lá na teoria da quiropraxia, a gente vem lá com DJ Palmer, BJ Palmer, que, o cara era um engenheiro que criou uma teoria com base no equilíbrio da coluna, subluxações, e ali, basicamente, a gente derruba essas crenças de que muitos fisioterapeutas ainda trazem, algumas formações ainda trazem, né? E a gente traz ali o que a ciência fala sobre isso, né? Por que a gente usa uma manipulação no paciente? Em que momento da terapia? Né? Por que a gente vai usar um exercício X ou Y? Como é que a gente tem que começar a raciocinar para um paciente que ele é agudo, respeitando o grau de irritabilidade, começar a pensar um pouco mais na história natural da doença, ou num paciente que ele já está numa dor lombar crônica, por exemplo, né? Onde a gente pode, enfim, já criar um repertório aí de um caminho maior de tratamento. Então, a gente vai ensinando esse fisioterapeuta, o que faz parte do método EC, a criar um raciocínio clínico no que tem de melhor hoje em evidência científica. Eu sempre deixo bem claro para eles, né? Hoje, o que a gente tem de corpo de evidência melhor para avaliar isso ou para tratar X é esse caminho aqui, mas amanhã pode mudar, né? Então, a gente não se apega a alguma coisa só, ninguém ali é maquinzista ou quiropraxista, né, como a gente costuma falar, né, a gente se molda conforme a ciência vai trazendo o melhor para eles. Então, basicamente isso, eu friso bastante ali o raciocínio clínico baseado em evidências. Acho que tu perguntaste também em questão de como apareceu também o método EC quando ele começou, né? Isso. O método EC, então, como eu falei antes, foi há 3 anos atrás, onde eu estava já atendendo bastante. Eu comecei em 2021 a dar cursos, e os cursos que eu comecei a dar e fui contratado para começar a dar foi de terapia manual. Então, foi uma área assim que eu comecei a colocar bastante aulas em prática, comecei a dar aulas, cursos de finais de semana para algumas empresas aqui da região, e depois eu comecei a dar aula para uma pós-graduação em quiropraxia. E ali já começou também uma luta, né? Como era para fisioterapeutas ali, eu comecei basicamente a fazer uma luta ali que, a gente está ensinando fisioterapeuta. Vamos começar a colocar prática baseada em evidência nisso aqui. Não vamos seguir uma linha da quiropraxia em si, lá tá criada na visão da quiropraxia. Vamos começar a colocar a quiropraxia com prática baseada em evidências. E na época, assim, eu tive alunos ali com uma experiência gigantesca, né? Que já foram meus professores,
Então eles levantaram a bandeira também, a gente na época ali causou uma revolução nessa pós-graduação, assim, muito bacana, que a gente trouxe bastante para essa área da prática baseada em evidências, e em seguida ali, comecei a dar aula em 2021, depois lá comecei a bastante entrar nesse nicho, já era um nicho que eu atendia muito, comecei a atender só pacientes com dor na coluna, eu vi que a mesma dor que eu tinha lá atrás, o fisioterapeuta também tinha, né, de pegar um paciente ali com uma dor lombar aguda, uma cervicalgia, um paciente com sintomas radiculares, né, aquele medo que eu tinha, aquela incerteza, muitos colegas também tinham. Então, eu comecei a pegar essa experiência, transformar primeiramente em conteúdo nas redes sociais, para ajudar inicialmente os colegas, né, e aí eu comecei a ver uma oportunidade ali de fazer um curso. Então, o curso começou lá atrás em 2023, a gente fez um primeiro lançamento, foi muito bom, fizemos o segundo, terceiro, e cada lançamento foi melhorando, eu fui também melhorando as estratégias de marketing para começar a chegar em mais fisioterapeutas, né? E a gente sempre trouxe isso, prática baseada em evidências, nunca colocamos como um protocolo ou algo assim, né? O método EC sempre foi isso, sempre foi sobre isso, sobre alguém que esteja interessado em melhor atender o seu paciente aí com prática baseada em evidências. Então, faz 3 anos que a gente já está com o método EC aí, como eu falei, né? São mais hoje estamos com 1.000 e quantos, Lucas? Sabe me dizer? 1.000 e quantos alunos a gente tem hoje no método EC? Basicamente 1.100 alunos. Eu estou com o Lucas aqui, que é meu sócio nesse projeto, ele está aqui comigo aqui, e hoje somos mais de 1.100 fisioterapeutas no método EC. Então, é uma galera lá, em vários grupos. Dá um trabalho, mas olha, é um trabalho bom demais. A gente tem visto, por exemplo, semana passada agora eu vi uma colega que começou há menos de 1 ano no método EC e hoje ela está abrindo a clínica dela própria de reabilitação em coluna vertebral em São Paulo. Então, são coisas assim que a gente vê que está no caminho certo, né? Acho que teu microfone João, teu microfone está fechado. Essa pouca prática é brincadeira, né? Vamos falar sério. Ô, João, você falou que está com uma comunidade aí de aproximadamente 1.000 e poucos profissionais, né? 1.100 para ser mais exato ali. Desses profissionais todos que você já ministrou aulas ali, que ensinou a tua formação, o teu método ali, o que você julga hoje, cara? O fisioterapeuta, ele tem um pior letramento, né? Ele tem mais dificuldade na interpretação da evidência científica, de saber identificar o que seria uma boa fonte de evidência e interpretar os resultados de pesquisas, ou ele tem mais apego a algum método que ele aprendeu, e aí para desapegar desse método e aplicar o raciocínio clínico, biomecânico em cima, né, do diagnóstico do paciente, da avaliação ali, é mais difícil desapegar do método e pensar clinicamente, raciocinando em cima do que o paciente apresenta para nós, ou é mais difícil saber interpretar a evidência? O que você acha que seria o principal calcanhar aí desses teus alunos? Com certeza, a questão de pesquisar, né, e entrar na linha da prática baseada em evidência, como é que eu vou falar? Sim, talvez por não saber encontrar um conteúdo para isso, não saber, ter boas fontes de evidências, ou saber como pesquisar, ou interpretar um bom estudo, ou pegar uma boa linha. Acho que entra mais nessa linha do que na linha de um apego. Eu acho que, inclusive, essa linha de não ir atrás das evidências, por mais que ele queira, eu acho que hoje o profissional não é nem que ele não queira, mas é que ele não sabe, né, como achar um bom estudo, como achar um corpo de evidências, né, tanto que a gente vê profissionais que, por exemplo, colocam ali conteúdos baseados em estudos ruins, né, muitas das vezes levantando algumas teorias, e ali o profissional que vê aquilo ali, o fisioterapeuta, nosso colega, ele só aplaude, porque ele não, o que eu vejo hoje, assim, é que ele não tem, né, eu não vou dizer que ele não consegue ver isso, digamos que ele quer mais na mão, né, alguém que só dê para ele e mostre, olha, é isso aqui, e ele segue aquele caminho, e depois ele acaba se apegando nesse caminho justamente porque alguém mostrou antes, né? Então, não acho que seja só o apego, mas sim também
Acho que assim, a fonte maior assim, é não saber interpretar, um bom estudo, procurar por uma boa linha de evidências, acho que entra bastante nisso, assim, acho que esse é o principal calcanhar. Entendi, bacana. Eu te perguntei isso porque muitas vezes a gente vê colegas, né, que investiram em informações e tiveram um custo com aquele método e de repente sai alguma pesquisa falando que não é eficiente para tal desfecho ou para tal condição clínica. E, obviamente, aquele cara vai ter uma dor por isso, porque ele gastou, ele investiu tempo, ele investiu dinheiro, formação, né? Ele aplicou aquilo com os pacientes dele, e daí me parece que aquilo começa a fazer parte dele como pessoa, do profissional. Não, ó, eu tenho que fazer o RPG nesse paciente aqui, eu tenho que aplicar a ventosa, ou eu tenho que aplicar o método X, Y, Z. Esqueçam o RPG e a ventosa, citei aleatoriamente, tá? Mas me parece que as pessoas têm dificuldade em desapegar. Você não sente isso quando você pega alguns alunos assim? Tem, com certeza. Muita dificuldade de desapegar, porque... e aí entram várias coisas, né? Por exemplo, assim, o que é mais fácil falar para um paciente que está com dor lombar? Porque, assim, o que é a dor lombar hoje? A gente não consegue entender. 95% das dores lombares são inespecíficas, de um quadro biopsicossocial. A gente não consegue nem falar para o paciente por que aquilo está acontecendo, mas a gente consegue juntar pontos importantes nos quais a gente consegue colocar ali em validação dentro de um tratamento. Ou é mais fácil tu simplesmente fazer uma avaliação palpatória e falar que uma vértebra está subluxada? O que é mais confortável para ti como profissional? Eu acredito que tenha muito dentro disso. E depois, mas eu tenho resultado atuando assim. A gente vê que também isso é ciência, né? O profissional, quando ele tem mais confiança naquilo que ele aplica, ele acaba passando isso para o paciente também, e aí a gente sabe que o efeito inespecífico é maior, quando a gente acredita mais numa coisa que a gente aplica, né? A gente vê isso também por evidência. Então, acho que são essas combinações. Acho que inicialmente é uma coisa mais confortável, que te deixa mais seguro para passar um diagnóstico, e depois tu acaba te apegando naquilo, porque tu vai aplicando, passando aquilo de uma forma mais automática, né? E depois eu vejo assim que muitos profissionais sim pegam para eles assim, enfim, a ventosa, aquilo que ele consumiu um tempo ali e se agarra naquilo ali, quer morrer com aquilo ali, né? Então, mas sabe eu o acabo... que... Pode. Desculpa, não, mas uma coisa que eu acho que influencia um pouco também e daí, claro, né, a gente tem profissionais e profissionais, mas eu acho que é mais fácil você, às vezes, usar, e de novo, não vou dar nem exemplo, até porque não é nem minha área, né, de atuação aí, qualquer coisa que eu falar aqui, às vezes eu estou falando besteira, mas a gente pode usar realmente a dor lombar. A gente tem uma, né, quem nunca teve e quem nunca terá, né, a maior incidência de dor crônica no mundo, e muita gente ainda tem aquele perfil, né, e vocês que trabalham na área com certeza recebem muito isso. Eu já fiz de tudo na minha vida, né, desde intervenções fisioterapêuticas até não fisioterapêuticas, né, já injetei isso, já fiz isso, já... Então, assim, é uma pessoa que chega também, muitas vezes, meio desesperada. E aí, são esses pacientes que realmente, muitas vezes, são o desafio, né? Porque, assim, são pacientes que já experimentaram muitas coisas e eles já chegam procurando algo que eles também acreditam que não vai funcionar, né? Porque, assim, já vem de um histórico que não deu certo. Né, olhando o modelo biopsicossocial, isso também influencia. Então, é um desafio muito grande, e aí entra meio que nesse desespero, né, porque hoje a gente fala muito, né, até parece papo de velho, mas a internet, né, as redes sociais, elas hoje são muito boas, elas são uma fonte de conhecimento, de informação inigualável, né, se a gente pensar a dificuldade que a gente tinha para ter acesso a uma informação há 20 anos atrás e hoje é completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem muita informação ruim, né? E como você falou, e às vezes tem a informação ruim de maldade, claro que existe, né? Mas tem a informação ruim, às vezes, de falta de conhecimento, de eu pegar lá um artigo, olha aqui, né? O artigo tal achou isso.
mas é um artigo ruim, né, com desenho ruim, mas tudo ruim, e a pessoa está disseminando muitas vezes essa informação, mas o cara que está lá desesperado, ele vai querer comprar aquilo, né? Então é todo um conjunto ali que faz, eu acho, assim, a gente, enquanto um profissional hoje, né, que nós somos profissionais de primeiro contato, hoje as pessoas, eu acho que, né, não vou afirmar todos que é exagero, mas eu acho que quase não existe alguém que não conheça o que é a fisioterapia, que não saiba para que serve um fisioterapeuta, talvez não saiba os detalhes, as milhões de especialidades, mas não saber o que um fisioterapeuta faz, dificilmente, né? Alguém hoje não sabe. E aí a gente tem uma responsabilidade muito maior, porque aí você às vezes usar de alguns recursos que já não tem tanta evidência, que, né, ou até pelo contrário, na neuro isso chove, tem evidência que não funciona e o povo faz a rodo. Assim, isso é um problema ético muito forte, né, e acho que, né, a gente poderia passar aqui horas discutindo isso, mas são muitas esferas, né, do que às vezes faz a gente se apegar, é investimento, é o que a gente acredita, né, o que a gente não acredita, é o que a gente quer vender, é o que a gente quer ganhar, é o que o paciente está procurando, né, e só para finalizar, eu acho que vem muito desse excesso de informação também, né, porque os pacientes, pelo menos para mim, muito paciente chega, eu quero fazer o método tal. Assim, você faz a técnica tal. Então, assim, os pacientes, eles chegam já procurando, né, eles já sabem o tratamento que eles querem. E que, na maioria das vezes, não é o tratamento para eles. Só que aí Exatamente. muita gente vai lá, mas se ele quer fazer, né, ele quer pagar, então eu vou oferecer isso. Então, é bem complicado hoje em dia, né? Sim, sim. E muitas das vezes a gente se pega também neutralizando, né, isso que a gente chama de nocebo na prática clínica, né? Não sei se vocês conhecem assim, mas neutralizando essas informações ruins, né, do paciente na prática clínica, né, que chega aqui, por exemplo, com uma dor lombar crônica, dor lombar há 2 anos ali, e está procurando por manipulação, por algo mais paliativo, digamos assim, né, por uma acupuntura, e quando que, na verdade, a gente tem que trabalhar com esse paciente aí num plano de longo prazo, né? Entrando no modelo biopsicossocial, trabalho de formiguinha, né? Então, a gente acaba se pega também ali perdendo, não sei se esse seria o termo correto ou o melhor termo para utilizar, mas uma boa parte do atendimento, de alguns atendimentos ali, aos poucos ali neutralizando essas informações, né? Porque faz parte também de um bom tratamento, né? Que é a educação em dor. Claro. Com Ô, certeza. João, nesse contexto aí que a Cibele abordou, você complementou, hoje, não só... A gente estava falando aqui um pouco mais da dor lombar, porque dentre, né, as afecções, disfunções da coluna vertebral ali, é a mais frequente, é a mais... que ocorre mais no consultório, mas pensando na dor cervical, dor torácica, quadril, sacroiliaca ali, mas falando da coluna como um todo, com enfoque, obviamente, na dor lombar, porque ela acontece mais, como ela acontece muito, se oferece muito tratamento que não funciona. Como que é esse papel, cara, também de você, enquanto educador, de combater a desinformação? Você já até chegou a abordar isso, né? A gente tem que fazer a educação em dor com o nosso paciente. Hoje, até essa questão das intervenções em dor, especificamente pelos fisioterapeutas, evoluíram muito, né? A própria IASP, ela foi evoluindo nesse sentido, evoluiu o conceito, melhorou as intervenções. Hoje a gente tem muito bem documentado, se é uma dor nociplástica, esse é o caminho, se é não sei o que lá. Ou seja, a gente já tem mais ferramentas, né, no nosso arsenal fisioterapêutico, mas a gente sabe que ainda tem muita desinformação, principalmente na rede social, porque a partir do momento que você coloca ali... O público, ele é muito leigo, ele não sabe filtrar essa informação. Assim, ó, você falou que o fisioterapeuta tem dificuldade para discernir essa informação. Imagine o paciente, cara. Perfeito.
Você chega a ter dificuldade nesse sentido de combater essa desinformação? Você já foi, sei lá, alvo de ataque em algum momento por tentar, né, defender uma posição mais crítica em relação à ciência? Já passou por alguma situação nesse sentido? Já. O que acontece, né? Ali, como eu já faço conteúdo sempre com prática baseada em evidências, ou seja, eu faço um conteúdo e geralmente eu coloco ali a fonte, né? Eu descrevo, ou nas legendas eu discorro um pouquinho mais sobre o estudo, ou sobre o corpo de evidências sobre aquele assunto. Então, assim, a gente já filtra um pouquinho mais, porque o pessoal que vai acompanhando ali, que já busca um pouco mais, já está mais aberto, digamos assim, a receber essas informações aí mais para esse lado assim da prática baseada em evidências, né? Agora, se eu já recebi alguma coisa assim nos comentários, sempre aparece alguma coisa, né? Alguém que entra, enfim, vai falar alguma coisa sobre a ventosa, vai alguém lá que aplica todo santo dia e fala lá, pô, mas sabe, quer bater contra a ventosa, ou... Essa ventosa é a coisa mais... Eu que não sou da área, o pouco que eu escuto é a tal da coitada da ventosa. Então, assim, basicamente, ou essa pessoa, ela me acompanha, ou ela vira hater, né? Então, assim, ela vai lá e enfim, ou fala sobre as subluxações, a avaliação das subluxações ali na área da técnica da terapia manual, das manipulações, né? Então, só que o aluno que ele entra para nós ali, sempre que eu vou abordar, por exemplo, vou falar sobre terapia manual ou sobre avaliação, eu sempre já começo, porque eu sempre falo para eles, né? Eu vou dando aula, é como se eu estivesse atendendo. Então, primeiro, eu desmancho as crenças, né? E aí a gente vai contornando as expectativas, né? Equilibrando a expectativa de todo mundo. Quem estava com muita expectativa, a gente vai começando a baixar um pouquinho. E quem estava com não tendo expectativa, a gente eleva um pouquinho. Então, a gente vai fazendo igual, como se fosse uma educação do paciente ali, né? A gente neutraliza os nocebos do aluno também. A gente começa a contextualizar ele sobre o que vai vir por ali. Então, quando chega lá no final, seja do curso online, ou de quem está na plataforma, dos cursos presenciais, eu acredito que esse desenho, desde lá do filtro que ele me acompanha no Instagram, ele já sabe o conteúdo que eu posto, depois quando ele faz parte do curso, eu já vou fazendo todo esse discorrimento aí, né? Eu acho que chega lá no final, assim, do aluno mesmo, assim, que está sendo educado ali por mim, do colega, enfim, ele já não bate muito de frente. Mas lá nos comentários, quando eu vou falar de alguma coisa do tipo, vou falar sobre a manipulação, ou que não existe subluxação, vou falar sobre a ventosa, ou alguma coisa assim, vai ter hater lá. E esse, geralmente, é a pessoa que não vai fazer parte do meu contexto, né? Que ele não vai entrar num curso meu, vai fazer um curso meu, porque, como a gente falou antes, ele quer morrer abraçado com a teoria dele, né? Mas eu acho ainda que tem muito nisso tudo, assim, uma distância muito grande, e acho que isso é um perfil muito forte aqui no Brasil, né? Entre a ciência e a prática clínica, e em algumas situações, num nível que, como se fossem, né, política ali, a direita e a esquerda, como se, assim, são duas coisas que elas precisam conversar, mas, assim, é como se existisse realmente uma guerra entre, né, a galera que pesquisa, que faz ciência, e da galera que usa na prática clínica. E, assim, eu não sei, na neuro, e hoje isso está tão forte, tão desesperador, e aí parece que menos ainda o povo quer se conversar, né, porque daí eles se odeiam de fato, e aí não entendem que, na verdade, o usuário, né, o cliente, o paciente, ele precisa dessa conversa, porque ele precisa tanto do cara que estuda e tanto do cara que usa, né, do cara que pratica, e essas duas pessoas, elas precisam se conversar, porque senão o cara está pesquisando uma coisa que ninguém quer saber, e o cara está usando um negócio que não faz sentido nenhum, aí quem se ferra é o paciente. Perfeito. Acho que foi perfeito na colocação. Sim, muitas das vezes parece algo do tipo direita e esquerda, uma guerra política, né? Porque muitas vezes o foco não está no paciente, né? Tá, o enfoque mercadológico. O Léo Costa, ele tem uma frase muito boa que ele fala assim, muitas pessoas me atacam, né? Atacam o mensageiro, sendo que elas deveriam atacar a mensagem, né? E é sempre assim, né? A gente visualiza a pessoa e não aquilo que deveria ser visto, que é
o enfoque científico, ó, existe de fato uma evidência, né, de que isso funciona, ou de que não funciona, ou ainda não foi pesquisado, e é para isso que a academia está aí, né, a gente sempre aborda aqui no Fisioverso também isso daí, João, eu e a Sibeli, enquanto professores de universidade, é importante a gente ouvir os clínicos, a gente tem que saber quais dúvidas estão pairando na cabeça de vocês, para a gente tentar responder com pesquisa científica de qualidade, e é para isso que serve essa interação. Talvez o papel das associações nesse sentido seja muito interessante, de tentar aproximar mais um pouquinho essas dúvidas clínicas de como a pesquisa pode responder, mas é uma construção, é um processo de evolução, não é simples de se fazer, mas eu acho que a gente eu acredito que a fisioterapia tem evoluído muito nesse sentido. A nossa profissão é muito nova, né, cara, de 1969, e talvez a gente tenha começado errado, a gente tem que dar essa mão palmatória aí, de que a gente começou a vender muito método e técnica na fisioterapia, sem saber se de fato aquilo funcionava ou não. Mas talvez foi uma necessidade pontual daquele momento, veio muita técnica estrangeira, muita técnica francesa aqui para o Brasil, algumas técnicas americanas, e a gente foi absorvendo aquilo porque foi construindo o nosso arsenal, e talvez depois a gente foi pesquisar se aquilo de fato funcionava para os desfechos que a gente estava aplicando, mas talvez a gente tenha aprendido um pouquinho e tenha, né, se melhorado essa Mas questão. Eu acho que é da própria evolução da profissão, né, João? Assim, a gente começou como a gente era técnico, então se a gente era técnico, a gente precisava de técnica, e aí quando virou, né, uma profissão de nível superior, a gente precisava realmente aumentar o nosso arsenal de recursos para justificar uma profissão de nível superior. E aí, claro, né, acho que daí no meio do caminho muita coisa aconteceu, mas eu acho que a ciência por si só, a evolução que a gente teve nos últimos 30 anos, também foi gigantesca, né, e o João falou uma coisa que eu acredito muito, e que as pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender, que a própria ciência é dinâmica. O que hoje é uma verdade, amanhã pode não ser mais. Claro. E o que era há 30 anos, eu falo muito, e não estou criticando, tá? Já farei um parênteses, mas falando da neuro, era o que se conhecia lá em 1950, quando nasceu Bobat, PNF, Temple Fail, raio A4, era uma coisa. Hoje o conhecimento da neurociência é outro. Então, assim, as coisas mudam. Isso faz parte da vida. A gente precisa, por isso que a gente não pode parar de estudar, porque a gente precisa evoluindo com a evolução da ciência. Eu acho que é isso que tem Fala, João. E não, se a gente acha que tá ruim na fisioterapia, cara, imagina a nutrição. Ali sim que é uma verdade transitória a cada minuto. Não, a nutrição, cara, então é uma loucura, né? Um dia come ovo, come 1000 ovos por dia. Aí no outro dia, não, ovo é... Daí só a gema, daí só a clara. Daqui a pouco tem que comer a casca, né? Eu ia trazer exatamente isso, né? Que a chave de tudo, se a gente for procurar por uma chave, eu acho que é isso. A gente nos atentar a isso, né? Que a ciência ela é evolutiva e nos mantemos com a humildade e cabeça aberta, coração ensinável sempre. Eu sempre falo isso muito para os mentorandos. Por quê? Vamos trazer aqui um exemplo com o médico do esporte que trabalha aqui com a gente, a guerra que eles estão vivendo hoje, por exemplo, assim, e de novo, é uma coisa nova também, né, que veio ali há pouco tempo trazendo, por exemplo, vamos investigar o paciente, a vitamina B12, então, assim, isso vai ajudar. Cara, começou há pouco tempo trazendo estudos, tipo, por exemplo, a vitamina B12 tinha correlação com dor neural, que tinha correlação com déficit de memória. Então, mas que estudos eram esses? Tinha estudos bons? Eu mesmo fui atrás e nunca vi uma revisão sistemática com meta-análise ou um bom corpo de evidência sobre isso. Tinha estudos ruins sobre isso. Então, eu poderia afirmar? Não, era uma coisa que ainda estava engatinhando. E hoje, já se tem melhores estudos mostrando que não é bem por aí. Só que nesse meio tempo de uma coisa nova, já tem gente grudada e agarrado e aproveitando oportunidades de mercado na área da medicina para isso. E a briga hoje do a gente prescreveu suplementação sem ter base, né? Exatamente. E assim, a gente sabe que é assim, mas faz parte das evoluções
profissionais, né? Ou das especialidades ali. Ô, João, como você tem bastante interesse por essa questão de pesquisa, gosta tudo, você nunca pensou em fazer um mestrado, um doutorado futuramente, alguma coisa assim? Você tem interesse? Sim, muito. Eu interrompi meu mestrado, né? Eu comecei a fazer meu mestrado em 2021. Eu comecei a fazer meu mestrado e interrompi. Fui na Federal de Santa Catarina. E provavelmente agora no ano que vem eu vou começar novamente aqui em Porto Alegre. Recebi o convite agora, aceitei. Nesse meio tempo eu não tive basicamente tempo. Por que eu comecei o mestrado e tive que interromper, tá? Quando eu comecei foi logo após a pandemia e era online. Então, estava tranquilo, eu segui ali por mais de um ano já, né, fazendo o mestrado, estava quase terminando basicamente, e ali nos últimos meses voltou às aulas presenciais. Eu já estava com a clínica grande já, com muitos compromissos marcados também com aulas e tudo mais, e eu não tinha como ir até Santa Catarina, que fica 3 horas, quase 4 horas daqui, onde eu moro, 3 vezes por semana, que era o meu compromisso, então eu tive que interromper, mas agora eu aceitei o convite para participar aqui em Porto Alegre e vou concluir o meu mestrado, e quero sim, com certeza, já seguir com o doutorado. Gosto muito dessa linha de pesquisa aí, eu quero concluir tudo isso aí. Vou concluir em breve, com certeza. Isso aí, seguir firme e forte. João, e daí para nossa audiência aqui que quiser conhecer um pouquinho mais sobre o teu método, existe uma formação que é 100% presencial, ela é 100% online, ela é híbrida, né, mesclada entre os dois formatos ali, como que o aluno se inscreve nesse curso, você abre turmas de maneira regular, é fluxo contínuo? Explica um pouquinho aqui para nossa galera. Basicamente, a gente não tem uma previsão de quando abrimos turmas ali. Eu sempre faço a chamada dessa turma lá no Instagram, @doutor.joãosantos.ft. Lá, quando a gente decide, né, abrir uma nova turma, como eu disse, não tem um tempo ali certinho para isso, mas quando eu decido abrir uma nova turma, a gente está avisando por lá. Eu abro essa turma, essa formação é como? Quando o colega, né, tem acesso à formação, ele vai ter acesso a uma plataforma, onde ele vai ter todas as minhas aulas gravadas, ele vai ter o acesso a esse grupo do WhatsApp, aí, onde a gente faz discussões de casos clínicos, que é onde eu vejo uma das maiores evoluções do pessoal aí a ter, de fato, um raciocínio clínico melhor, né? E depois a gente tem ali as aulas ao vivo, ali online, né? E todo final de ano a gente faz um evento presencial só para quem é do método. Então a gente tem toda essa combinação para ele ter uma formação ali, ter o material para ele ver, reassistir sempre que ele quiser, né, no material gravado, para ele ter um encontro ao vivo, tirar as dúvidas dele também, ter participar de uma aula ao vivo, de uma aula mais dinâmica ali, tem esse acesso ali ao grupo do WhatsApp para ele ver como funcionam os meus casos clínicos no dia a dia, para ele tirar também as dúvidas dele, os casos clínicos dele também. E posteriormente a gente se encontra ali no final de ano para fazer um evento, e nesse evento eu geralmente chamo alguns palestrantes ali também para falar de algumas áreas, como por exemplo a área do marketing, a área de finanças, e juntamente lá, como o curso para coluna vertebral, eu chamo também mais profissionais que falem sobre coluna vertebral. Às vezes, por exemplo, esse ano eu vou trazer um médico neurocirurgião de Porto Alegre. Então a gente é mais ou menos essa formação assim que eu acho que eu consigo ajudar e contribuir mais na formação dessa galera aí. Esses eventos presenciais daí no final do ano são aí em Porto Alegre? Geralmente Porto Alegre. Todos foram em Porto Alegre, esse ano vai ser em Porto Alegre também. Nosso maior centro aqui. Mais próximo, né? A capital mais próxima, até para facilitar o acesso de gente de fora, né? A questão de aeroporto, essa coisa toda. Perfeito. João, e além da pós-graduação ali, estrito sensu, que você falou já, você comentou também sobre a possibilidade da abertura da tua segunda unidade já em Floripa. Quais são os outros planos aí para o futuro, cara? O que você almeja? Caramba, essa é a pergunta de milhões, né? Eu, sinceramente, eu sempre falo isso, porque todo mundo pergunta isso, porque todo mundo vê o crescimento, né, que está tendo esse projeto online ali. E eu sei que ainda estou engatinhando, né? Quero crescer muito mais, mas eu acho que o foco da minha vida hoje é o EC. É o que eu vejo, assim, e quero estruturar, e todos os dias faço com base de crescimento. Meu plano A, digamos assim, hoje ainda é o EC. Quero acrescentar mais na vida de outros profissionais. E, em segundo plano,
a parte clínica. Eu sempre falo para a galera, nunca vou deixar de atender, porque eu gosto muito de atender e eu acho que isso complementa o meu trabalho como ensino, né? Trazer também a minha experiência clínica, o que a gente tem visto mais na prática clínica. Eu acho que essa experiência ela é vital para passar também junto com a ciência, né? Para os colegas. Mas esse é meu plano A, e segundamente outra parte de escala que eu vejo ali falando mais dessa parte de gestão de trabalho, assim, é a parte da clínica. Não vejo a minha clínica hoje, nem quero hoje como uma franquia, mas sim de algumas clínicas que eu ainda tenho como gestão, sabe? Que eu consiga treinar essa galera, que eu consiga estar junto nesse projeto aí. Então a gente vai fazer um projeto agora em Florianópolis. Não é o meu plano assim sair abrindo mais clínicas, não agora, porque a minha energia ela está toda voltada mesmo para o EC. Tive uma oportunidade agora também de dar aula para uma universidade que fica bem próxima aqui à minha cidade, e eu recusei porque apesar de eu amar dar aula, eu falei isso pro coordenador, né? Eu amo dar aula, eu gosto demais, me dói falar isso, mas hoje eu não posso aceitar, porque eu tenho um projeto que eu tô tocando, e como eu falei para vocês, imagina, a gente tá sempre lá em grupo de WhatsApp, aulas ao vivo, então é muita gente, e o compromisso, assim, ó, gente, é de verdade, é forte, mas eu gosto, e assim, meu projeto para daqui a anos, eu me vejo assim em 5 anos ali, no máximo 10 anos ali, eu boto um projeto de médio e longo prazo ali, a gente se tornar, assim, o EC aí, se tornar a principal fonte de conhecimento em prática baseada em evidências em coluna vertebral do Brasil e, quem sabe, do mundo, né? Isso aí, cara, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então a gente tem que ter projetos grandes e pensar lá na frente, porque é assim que a gente realiza, e é o que você falou, as oportunidades vão surgindo, e novos projetos em paralelo começam a ser tocados, porque quando você aumenta a tua comunidade ali, naturalmente surgem propostas, né, que é o que você falou, daí um cara me convida para cá, o outro me chama para lá, tal, e as coisas vão crescendo ali, que maravilha. João, deixa teus contatos aqui para quem gostaria de saber um pouquinho mais, né, sobre o método. Não sei se o teu principal foco é o canal, a página do Instagram mesmo, ou se, sei lá, se tem alguma coisa do YouTube, se tem essa plataforma, se ela tem um endereço também online ali, pode divulgar todos os teus contatos aqui para nossa audiência. Hoje, basicamente, a nossa linha de contato é o Instagram, né, que tá aqui, doutor.joaosantos.ft. A gente sempre, para quem quer fazer parte do Método BC, vai ser primeiramente uma honra receber, né, e a gente vai estar sempre avisando no canal, não tem uma data específica, mas geralmente um mês ali antes do que a gente chama de lançamento, né? O lançamento da nossa turma ali, a gente já começa já a falar ali nos stories, nos conteúdos que vão para o feed também da página. Então a gente está sempre avisando por lá, um mês mais ou menos antes. Depois a gente faz o lançamento, esse lançamento dura em torno de uma semana, a gente fecha a turma, e a gente trabalha e se dedica para essa turma, né? Um grande aprendizado que eu tive no começo disso era achar que lançar algo online era algo que eu não teria tanta responsabilidade. E hoje eu sei que é algo que eu tenho muita responsabilidade. Em querer acrescentar na vida de alguém, querer somar de verdade, eu tenho que estar totalmente disposto àquilo ali, né? A gente não consegue agradar todo mundo, mas a gente está conseguindo fazer diferença na vida de muitos profissionais, graças a Deus. Maravilha, muito bacana. Para quem está só no áudio, pessoal, escutando aí no fone de ouvido, no carro, @dr, tá? O doutor é dr.joaosantos.ft. Sigam lá o nosso querido colega. Cibele, quem quiser te encontrar? Acho que o canal mais fácil, tá difícil aqui de eu falar, pelo Instagram também, que é o @CibeleMeloKnaut. Como eu falei, eu aqui, né, tô um peixinho fora d'água aqui, dos dois que são mais da ortopedia. Eu trabalho com neurofuncional, e então só me procurar lá nas redes sociais. E você, João? E pessoal, para quem segue aqui também já sabe que eu tenho uma página dedicada a finanças pessoais e investimentos para profissionais da saúde, né, @investidordoutor. Nessa página eu trago conteúdos relacionados principalmente a como gerir o nosso orçamento, saber como investir no Brasil, investir fora do Brasil, ou seja, como multiplicar aquilo que a gente construiu com o nosso trabalho, né, que é multiplicar o nosso patrimônio para lá na frente, quando a gente quiser sossegar,
a gente ter acumulado o suficiente para ter uma boa qualidade de vida. E como eu sempre digo aqui, o melhor momento para começar a investir é hoje. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, me siga lá, tenho certeza que você vai se interessar, porque cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental. Conto com vocês lá na página. João, para quem quiser aprender como gastar, me siga. Um complementa o outro. Sibeli é expert nisso aí. A Sibeli é EG, expert em gastar. Isso. O DC, expert em coluna. Ô, João, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui, por compartilhar com a nossa audiência todo o teu conhecimento, a tua história, a tua trajetória. Parabéns por tudo que você conquistou até agora. Ficou muito claro que você ainda tem muito a conquistar, então bacana o que você já escreveu, mas a tua história é muito longa na fisioterapia ainda, então muito obrigado por ter vindo aqui ao Fisioverso. Eu que agradeço, mais uma vez quero agradecer vocês pelo convite, foi uma honra estar aqui. Espero que a galera que esteja nos ouvindo, nos assistindo, que tenha tirado algum bom insight, né? Uma fonte de motivação, quem sabe. E eu quero deixar uma mensagem aqui para toda essa galera, é que no decorrer dessa história que a gente contou, de onde o João começou, de onde o João está agora, nesses 9, quase 10 anos de profissão, é que a fisioterapia é muito maior do que eu sempre achei que fosse, sabe? Até... eu lembro, assim, que no início, a minha família, mais preocupada com o lado financeiro, assim, me botava, tipo assim, como assim? Tu vai sair do quartel, tu vai sair do exército, onde tu é um oficial, um tenente, para ser fisioterapeuta, tu tá maluco e tal. E eu posso dizer para vocês que hoje eu sou muito, muito respeitado por eles e por onde eu cheguei, né? Nessa parte que eles tinham tanta preocupação. E eu fui muito além do que eu imaginava do que eu ia chegar. E hoje eu vejo um caminho ainda maior para trilhar. E, de novo, quero deixar essa mensagem de quanto a nossa profissão ela é maravilhosa, quanto ela é recompensadora, e de quão longe a gente pode chegar como fisioterapeutas. E eu acho que a chave de tudo isso aqui, e o que eu quero deixar também como uma segunda mensagem, se eu pudesse, é: mantenha sempre o coração ensinável, mantenha sempre a mente aberta para adquirir novos conhecimentos. Foi uma das coisas que a gente debateu bastante aqui nesse podcast, né? Eu acho que é o que vai te levar mais longe, sabe? Ser volátil, estar sempre ali atento e sempre entrando nos contextos ali, eu acho que isso vai te levar longe. Se tiver fome, ambição, vontade de crescer e principalmente vontade de ajudar, de servir, tenho certeza que você, fisioterapeuta, vai chegar muito longe. Obrigada, João, e acho que o outro João aqui vai compartilhar comigo. Acho que essas duas falas finais, elas representam exatamente o que a gente queria mostrar aqui quando a gente criou o Fisioverso, né? Que, assim, eu acho que a gente tem que ter muito orgulho da profissão que a gente escolheu. Não é fácil, mas nenhuma é, né? A gente até fez piadinha aqui com coisa da medicina, da nutrição. Para ninguém é fácil, a vida não é fácil. Mas a gente escolheu uma profissão que ela é muito grande, né? Eu gosto da neuro, consigo viver muito bem da neuro, vocês, né? Não dá nem para falar que da ortopedia, né? A gente consegue nichar de uma tal maneira que você pode viver da coluna, né? O outro pode viver do joelho, e enfim, e tantas outras áreas que têm crescido muito na fisioterapia, e a gente consegue viver dignamente da profissão, né? Que a gente escolheu. Então, se a gente tiver tudo isso que você falou, se a gente tiver o coração aberto, principalmente para aprender, para escutar, né? Escutar pessoas que possam nos ensinar tanto da profissão quanto de vida, né? Isso com certeza vai ajudar, né? Todo mundo a ir muito longe. E o Fisioverso é isso, né? A gente contar essas histórias. Eu tenho, como eu já sou a mais velhinha aqui de nós três, né? Eu acho que ver pessoas novas, né, ainda na profissão, mas com esse interesse também em crescer, consciência estudando. Eu acho que é o que falta para a fisioterapia, sim, ir para a lua, né? Assim, decolar muito alto, né? Porque a gente bem falou aqui, a gente cresceu muito, a gente veio de uma profissão que não era nível superior,
A gente fez muita coisa em 50 e poucos anos. E agora a gente precisa consolidar muita coisa do que a gente construiu, né? E acho que são trabalhos como, né, o que você mostrou aqui, que vão conseguir, né, e reforçando isso. Então, quem está nos ouvindo e que tem também essa vontadinha, essa formiguinha de estudar e de ir atrás e de crescer, né, toca aí para frente, porque é isso que a gente precisa. Então, obrigada mais uma vez e vamos para a nossa despedida. Vamos lá? 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Eu.